Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série da Jornada de Volta para Casa. Hoje a gente vai falar da lição 9, que diz: Eu não vejo nada tal como é agora. Mas primeiro eu convido vocês para a gente fazer aquele momento de entrega, da gente ir até Jesus, da gente ir até o Espírito Santo e pedir a ajuda deles para que a gente se mantenha com eles ao longo de todo o nosso dia, que a gente possa olhar para o mundo, para as pessoas, para as circunstâncias à nossa volta, para os nossos relacionamentos, com os olhos de Jesus, com os óculos do Espírito Santo, porque é assim que a gente segue o nosso treino, com o olhar deles e não do ego. Vamos lá? Então a gente fecha os nossos olhos, uma respiração bem profunda, tirando toda a tagarelice da mente e conversando com Jesus, conversando com o Espírito Santo, que é um lugar que a gente vai e que nada fora pode atrapalhar. Que a gente entregue também ao Espírito Santo para que ele use a nossa capacidade de aprendizado, para que a gente compreenda o significado de cada palavra que tem aqui no curso e que Jesus pegue da nossa mão. Dando a lição 9, eu não vejo nada tal como é agora. E a lição 9 segue-se logicamente as lições 7 e 8. Se meus pensamentos são sem significado, porque eles estão preocupados com um pensamento que não existe, e o passado não existe, porque é enraizado no pecado e separação, que nunca aconteceram. Então, logicamente, tem que se seguir a isso, que eu não vejo nada tal como é agora. A gente já viu na lição de ontem, muitas vezes até exaustivo, né? De que o passado não existe. Então, se eu estou presa no passado, eu estou presa em algo ilusório. E por que é ilusório o passado? Porque ele é enraizado no pecado e separação, que é uma coisa que nunca existiu. A gente acredita que existiu, mas não existiu. É só um sonho. Essa ideia, obviamente, decorre das duas precedentes, mas embora possa ser capaz de aceitá-la intelectualmente, é pouco provável que signifique alguma coisa para ti por enquanto. Então, Jesus sabe que a gente está nos primeiros passos ainda e que muitas coisas a gente segue porque a voz por Deus, por nós, que é a voz do Espírito Santo, de alguma maneira nos alcança e nos diz que a gente deve continuar mesmo sem entender. Inclusive no livro texto, inicialmente, Jesus pede que a gente faça. Não está pedindo que a gente acredite, que a gente entenda, mas que a gente dê uma chance, uma oportunidade de praticar o que ele está dizendo para a gente praticar. E aí, a cada passo que a gente dá, a gente vai entendendo que a gente não entende nada, mas que algo está acontecendo ali. Então, por isso que a gente não consegue parar mais, mesmo sem saber por quê. Então, ele diz, é pouco provável que essas coisas signifiquem alguma coisa pra gente no início das lições, mas vai fazendo muito sentido ao longo da nossa caminhada. Mas a gente precisa dos primeiros degraus, né? Ninguém inicia na escola no 5º ano, né? Ou no terceirão. A gente começa
do começo, certo? É preciso, é necessário. Jesus sabe que é necessário essa limpeza inicial. E essa é uma compreensão branda. A ideia não significa nada para nós porque estamos aterrorizados com o que ela realmente significa. Então, a gente se aterroriza com o que possa significar isso que Jesus está dizendo. Mas é isso porque a gente está totalmente enraizado no sistema de pensamento do ego. Aos poucos tudo vai fazendo sentido e a gente vai ficando cada vez mais e não quer mais sair depois. Porque a paz que a gente alcança, eu não tive, eu e todos os estudantes do curso em Milagres aqui, com certeza nunca encontraram um outro caminho parecido. No instante santo, que é o significado de agora, não existe nada para ser visto. No capítulo 18 do texto diz: em nenhum único instante o corpo realmente existe de forma alguma. O que significa que no instante santo não existe corpo. Por quê? Porque não existe pensamento de separação, nenhum pecado, culpa e medo, e, portanto, nenhum corpo é necessário para nos defender contra esses pensamentos, que é o que aconteceu, né? Parece que aconteceu. Parece que a gente criou um corpo para fugir da mente e fugir da ira de Deus. Foi isso que o ego quis que a gente acreditasse e a gente acreditou. Esses são os bloqueios à verdade que Jesus citou na lição anterior. Portanto, tudo que eu vejo é uma defesa contra o instante santo. É uma defesa de a gente se encontrar no agora, se encontrar no instante santo. Então, a gente está sempre preocupado com o passado ou sempre preocupado com o futuro. De fato, o reconhecimento de que não compreendes, olha só, pessoal, o reconhecimento de que não compreendes é um pré-requisito para desfazer as tuas falsas ideias. Esses exercícios concernem a prática, não a compreensão. Não precisas praticar aquilo que já compreendes. Ter como objetivo a compreensão e assumir que já a tens seria de fato andar em círculos. Por que ele fala aqui? Porque muitas vezes os próprios estudantes se deixam levar pelo ego que diz: eu já entendi tudo isso aqui, já sei onde é que quer chegar, eu já vi tudo, não preciso nem ler isso aqui tudo, que eu já sei o que tem aqui. Então, você já fechou total para qualquer possibilidade de desfazer as tuas falsas ideias. Então, a gente continua se contentando com as nossas falsas ideias, achando que está seguindo Jesus, que está ouvindo a voz do Espírito Santo, porque o eguinho, ele é ardiloso. Ele é muito ardiloso. E ele nos pega muitas vezes. Mas se a gente olhar para tudo sorrindo para o ego, como Jesus nos ensina, a gente não dá realidade para ele, entendeu? Mas a gente tem que continuar a prática, porque esses exercícios são a prática. Não é cognitivo, não é intelectual. Ele é experiência. Nenhum conhecimento intelectual do livro vai fazer a gente desfazer a culpa. Que é para isso que esse curso ensina. Ele é um curso de desfazer a culpa e de perdão. Essa é a mesma ideia que enfatizei na lição anterior, diz o Ken. A importância de reconhecer que sua mente está em branco quando está pensando. Nós pensamos que entendemos o que estamos pensando, mas na verdade não entendemos nada, porque nosso assim chamado pensamento é um bloqueio à compreensão real.
que num curso em milagres é igualada à verdade ou visão. Então, quando a gente aquieta a mente, é que é possível retirar esses bloqueios todos. E então, com calma, a gente vai compreendendo. Se é necessário fazer algo na forma, a gente vai ser guiado da melhor maneira possível. Mas quando a gente fica com os pensamentos a milhão, dando realidade para eles e achando que a solução está ali naquele monte de pensamento, Jesus está dizendo para nós que aquilo ali não é pensamento, que tu tá com a mente em branco. São ideias sem pensamento, como ele disse na lição de ontem. Já fiz uma citação de A Pequena Disponibilidade, onde Jesus diz: tu ainda estás convencido de que tua compreensão é uma contribuição poderosa à verdade e a torna o que ela é. Em outras palavras, nossa compreensão não é necessária. O que é necessário, no entanto, é que estejamos dispostos a aceitar que não entendemos nada. É uma humildade que a gente não entende ainda. Se pudermos aceitar esse fato, estaremos abrindo o caminho para que nosso verdadeiro professor nos instrua, porque até hoje a gente só foi instruído pelo mestre do caos, do conflito e da ilusão. Foi esse mestre que a gente seguiu toda a nossa vida, com alguns breves instantes de iluminação que a gente se entregou para o Espírito, mas se for pensar de colocar quanto tempo que a gente segue o ego e quanto tempo que a gente segue o Espírito Santo, então, bom, aí é uma reflexão de cada um, né? Mas se continuarmos insistindo que aprendemos e estamos certos, não existe maneira de Jesus poder nos ensinar. Tá aí o livre-arbítrio. Em nossa insana arrogância, acreditamos que não há nada que precisamos aprender. Em uma lição que virá mais para frente, ó, o Ken já adiantou aqui. Em uma lição que virá mais para frente, lemos: não questionarás o que já definiste. Tudo que a gente já definiu que é assim, não tem abertura para ser desfeito. E o propósito desses exercícios é o de fazer perguntas e receber respostas. Mas o que a gente é acostumado a fazer? A gente faz perguntas e o ego já responde na mesma hora. O ego ele tá sempre pronto para responder na mesma hora. Então, a primeira coisa, quando a gente se pega num momento assim de tensão, num momento que parece que a gente precisa resolver algo para ontem e a gente diz, meu Deus, o que eu faço agora? E o ego, meu Deus, o ego na hora já diz, não tem o que ser feito, tá ferrado, se lascou, não tem saída. Ou conforme é o intelecto, conforme são as crenças da pessoa, ele já vai começar na mesma hora te dizer passo a passo do que tu tem que fazer e tu nem pensou, tu nem refletiu, tu nem pensou que poderia pedir ajuda a Jesus e ao Espírito Santo. Porque tu sabe, é tu que sabe que é o melhor para tua vida. A gente caminhou aqui todas essas infinidades de vidas de sonho fazendo exatamente a mesma coisa. Eu é que sei o que é melhor para mim. E o que ainda pode ser mais penoso é a gente fazer tudo isso pela orientação do ego e ainda achar que está sendo orientado por Jesus e pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tu acha que sabe tudo. Então, tu acha que todas as ideias que tu tem vêm de Jesus, vêm do Espírito Santo. Porque tu não abriu para ele, não abriu para que o nosso professor verdadeiro nos instrua.
Portanto, é a nossa disponibilidade de praticarmos e aplicarmos as lições em todos os momentos que pudermos, que vai nos capacitar a finalmente entender. É difícil para a mente não treinada, é o que Jesus está falando aqui, é difícil para a mente não treinada acreditar que aquilo que ela parece retratar não existe. É só olhar para nossa mão e dizer assim, como que eu vou acreditar que essa mão não está aqui se eu estou vendo? Gente, uma coisa aqui que eu preciso dizer para vocês é assim, ó, Jesus não veio através de um curso em milagres para fazer a gente negar o mundo, para negar o ego, para dizer esse corpo não existe, essa mão não existe, nada aí existe, então vou fazer qualquer coisa que eu quiser. Ele não é pra gente negar o mundo. Um curso em milagres é pra gente desfazer a culpa. Porque é essa culpa que nos corrói, que nos corrompe, essa culpa por ter acreditado que a gente traiu Deus, é que fez com que fazer esse mundo aqui parecesse ser possível para nós. Então, é um curso de desfazer a culpa. A gente não precisa negar. Jesus sabe que a gente tem os papéis aqui, que a gente precisa cuidar do corpo, porque ele é o nosso instrumento de comunicação aqui. Ele está servindo para os propósitos do Espírito Santo. Se a gente deixar, o Espírito Santo vai agir através da gente. Então, tem um propósito para a gente estar aqui ainda. O Espírito Santo tem o propósito de nos acordar desse sonho, mas a gente não precisa negar. Mas durante essa caminhada, a gente vai desfazendo a culpa inconsciente que a gente carrega, que é o que cria tudo, o que faz tudo aqui. Então, é muito importante que as pessoas percebam, porque os estudantes inicialmente entram num conflito muito grande de como é que eu vou viver em um curso em milagres e continuar nesse mundo. Não, calma. Jesus não pediu para te negar o mundo. O trabalho aqui é outro. É um treinamento mental para que a gente pare de dar verdade para a culpa, que é o ego, na verdade. Dá realidade para o ego, dá realidade para a culpa. Então a gente segue observando. Tanto que ele diz que quando a gente tem algum conflito, para a gente se elevar acima do campo de batalha e observar o que está acontecendo nas cenas ali. Essa maneira da gente sair fora da cena, observar e não dar realidade para que aquilo não acabe com a gente, não termine com a gente, porque muitas vezes a gente cai durante a nossa caminhada, a gente fica tão identificado com aquelas cenas ali que a gente não consegue nem sair, nem levantar, a não ser quando a gente tem uma pequena disponibilidade de entregar para que Jesus nos oriente. Então, se a gente se coloca nessa disponibilidade, realmente a gente consegue sair do buraco, da escuridão e ir para a luz. Mas assim, Jesus não está pedindo que a gente negue o mundo. Ele está nos ensinando o que é esse mundo aqui. E enquanto a gente está aqui, tem coisas que a gente precisa fazer na forma. Mas um curso em milagres é um curso para a gente voltar para a mente, que é o que a gente é. E aí a gente vai ficar num lugar de paz e ter muito mais discernimento e clareza na hora de fazer, de resolver, de falar, de fazer algo na forma. Então precisava fazer esse parênteses para vocês assim, porque no início a gente tem muito conflito com o curso em milagres por isso. Porque a gente pensa, tá bom, então se isso aqui não existe, então, meu Deus, então não vou mais trabalhar, então não vou mais comer, não vou mais me preocupar com as minhas responsabilidades aqui. Não é isso. Não é isso. Um curso em milagres é um treino para que a gente volte para a mente, que é o que a gente é.
E aí a gente vai desfazendo a culpa, que é o que continua causando tudo que é conflito aqui. Eu vou fazer um vídeo para subir para o YouTube 1 hora só sobre isso. Até estava escrevendo agora de manhã sobre isso, que é justamente por que as pessoas seguem tanto o Jesus bíblico. Porque elas acreditam no sofrimento, elas acreditam na culpa, e aí é uma bola de neve, porque aquela culpa original, ela tá lá inconsciente, e o ego não quer que a gente descubra essa culpa, então a gente vai criando infinitas circunstâncias aqui nessas vidas de sonho, para que a gente vá tendo mais substâncias para ter culpa. Então a gente tem culpa porque faz, tem culpa porque não faz, tem culpa porque disse, porque não disse, porque se comportou assim, se comportou assado. Então são tudo cortinas de fumaça do ego para que a gente não veja, não desconfie qual é a origem de toda a nossa culpa. Mas eu vou fazer um vídeo para o YouTube só sobre isso. Vamos voltar aqui, foi o parênteses enorme já. Então, é extremamente difícil para nós acreditarmos que o que estamos vendo não está lá. Pensamos que vemos uma sala cheia de pessoas e cadeiras, um relógio, um lago congelado. Na realidade, tudo que estávamos vendo é um retrato externo dos nossos pensamentos de separação. As formas específicas que são projeções do nosso sistema de pensamento ilusório. Separação por quê? Eu acho que cada um desses bilhões de seres são separados de mim. Eu sou um ser individual, ele é outro. Isso é só uma projeção mental. Essa ideia pode ser bastante perturbadora e pode encontrar uma resistência ativa sob inúmeras formas, mas isso não impede a sua aplicação. Novamente, não é necessário entender ou concordar com as ideias no livro de exercícios. Jesus está simplesmente nos pedindo para fazê-los. O pensamento para hoje deveria ser perturbador, e existe algo errado se não for. Como já discutimos, se o que você está vendo não está lá e você se experiencia como vendo a si mesmo, seu ser físico e seus pensamentos, então você não está lá. Às vezes a gente tem um nó, mas reflitam sobre essa ideia. Volta o vídeo aí e reflita sobre essa ideia. O que poderia ser mais perturbador do que isso? Pensar que a gente nem tá aqui. Não é necessário aceitar essa ideia como a verdade. Não é necessário. Jesus está simplesmente pedindo que você inicie o processo de treinar sua mente para pensar da forma que ele pensa. Nada mais do que isso é requerido para esses exercícios ou quaisquer outros. Cada pequeno passo esclarecerá um pouco da escuridão. Lembra que eu estava falando para vocês? Não precisa entender, não precisa acreditar de início, mas ouvir aquela voz que é do Espírito Santo em ti, que nunca te deixou, que te diz: alguma coisa me diz que eu tenho que continuar fazendo essa prática, mesmo sem entender. Nada mais do que isso é requerido para esses exercícios ou quaisquer outros. Cada pequeno passo esclarecerá um pouco da escuridão e a compreensão finalmente virá para iluminar cada canto da mente que tenha sido esvaziado dos entulhos que obscureceram. Como eu estava falando para vocês, que é quase como um processo de limpeza de computador, né? Eliminar um software para abrir espaço e poder baixar outro. Eliminar o sistema e eliminando aos poucos,
os entulhos que o ego deixou na nossa mente, para que ela seja preenchida novamente somente pela mente que está com o Espírito Santo. Esse é um tema extremamente importante e um que eu gostaria de reafirmar de novo e de novo é desfazer as interferências à lembrança do amor. Quando você tira os entulhos sombrios da mente fora do caminho, os pensamentos sem significado, enraizados do sistema de pensamento do ego, o que resta é a visão de Cristo. E essa é a compreensão. Isso não tem nada a ver com o que acontece no mundo, mas com perceber que não existe nada lá no mundo para ser compreendido. Lembro-me de uma afirmação de Michelangelo, olha o que eu ando falando aqui. Lembro-me de uma afirmação de Michelangelo que Michelangelo fez sobre sua escultura. Ele explicou que primeiro via a imagem na pedra e depois retirava o que não fazia parte dela. Que coisa linda, né? Ele via a imagem na pedra e tirava o lixo. É o que Jesus está pedindo para a gente fazer com esses exercícios. Ver Cristo em nós, ver Cristo no irmão e tirar o resto, tirar os entulhos. A imagem de Cristo, que é a luz da nossa verdadeira identidade, já está em nossas mentes através do Espírito Santo. Nossa responsabilidade é simplesmente trazermos a sua verdade, os entulhos sombrios das nossas ilusões, o que leva a uma experiência do amor de Deus e da unicidade da filiação. O resto da lição provém instruções para os exercícios. Percebam novamente que Jesus enfatiza uma aplicação indiscriminada, não excluindo nada. Ele está nos ajudando a sermos específicos sem sermos ritualísticos e obsessivos. O propósito final sendo a generalização do específico para todos os aspectos do mundo perceptual. O trivial e o importante, tanto perto quanto longe. Jesus encerra a lição com ainda outro lembrete. Enfatiza-se mais uma vez que, embora não devas tentar a inclusão completa, tens que evitar qualquer exclusão específica. Certifica-te de estar sendo honesto contigo mesmo ao fazer essa distinção. Pode ser tentado a obscurecê-la. Conforme você progride através do livro de exercícios, verá a significância dessas instruções, para não excluirmos nada, assim como em ser honesto ao ver a resistência ao desfazer do ego. A gente só observa a resistência, a gente não briga com ela, porque se a gente briga, se a gente resiste, a gente só está dando realidade para o ego. Então a gente só observa, realmente, eu estou de novo resistindo, estou escolhendo o ego, estou resistindo de voltar para as lições, para o livro texto. Mas eu te entrego, Jesus, te entrego o Espírito Santo para que os equívocos sejam corrigidos e que eu entre em disponibilidade novamente de seguir os passos de Jesus. E é aquilo, é um desfazer gradual, amoroso, para que a gente tenha menos resistência possível. Começando pelo começo. Tá bom, meus queridos? Um bom domingo para vocês. Sigam a página, sigam o @despertardoser.100 aqui para continuar com a gente nesse treino. Compartilhem, sigam e se inscrevam na página no YouTube que é Despertar do Ser,
porque eu vou trazer muitos outros vídeos para lá. Já estou cheia de planos aqui para colocar mais e mais vídeos para vocês. Os links para a compra dos livros estão sempre abaixo dos vídeos no YouTube. E eu vejo vocês amanhã, tá bom? Um bom domingo, fiquem com Deus, até!